Bem-vindo a mais um Trabalho em Revista, programa produzido pelo TRT de Mato Grosso e que trata de assuntos do seu interesse. A justiça brasileira está diante de um grande desafio: cumprir até o final do ano as 10 metas para nivelar o Poder Judiciário, o que inclui cerca de 90 tribunais, entre estruturas da Justiça Federal, Justiça do Trabalho, Eleitoral, Militar e a chamada Justiça Comum. Para saber que nivelamento é esse e como isso irá afetar a sua vida, a gente conversa agora com o assessor da Corregedoria do Conselho Nacional de Justiça, Ivan Bonifácio. Assessor, obrigada pela sua presença aqui com a gente. E para começar, a gente falou de 10 metas. De onde surgiram essas metas? Quem que tirou? Quem que elencou? Como é que a gente sabe que são essas as questões que a gente precisa atingir? Ok, a gente precisa dizer que esse trabalho começa com a identificação, inclusive, da vocação do Conselho Nacional de Justiça. O Conselho foi criado, quando ele foi criado no espírito ou no bojo da discussão do controle externo do Judiciário. Inclusive, isso está muito bem espelhado na emenda 45, que disse que a função do Conselho Nacional de Justiça é de controle administrativo e financeiro. Só que, com o passar do tempo, de 2005 para cá, a gente percebeu que a função fundamental do CNJ, e muito mais nobre, e vai contribuir muito mais para a sociedade, é de ser um órgão de gestão e planejamento do Poder Judiciário. Nesse espírito, o ministro Gilmar Mendes e os conselheiros decidiram, então, que era importante conhecer um pouco da realidade do Poder Judiciário e visitaram durante 6 meses, pedindo que se reunissem em cada região os tribunais locais, o Tribunal de Justiça, os tribunais do Trabalho, a Justiça Federal, e apresentassem quais eram as principais dificuldades e os entraves para que a justiça fosse prestada de forma adequada. Diante desse primeiro diagnóstico, se identificou que era preciso, então, nivelar a justiça, porque se percebeu uma discrepância muito grande entre cada região e entre cada ramo da justiça. E a partir daí, então, surgiu a ideia de se ter metas que nivelassem a justiça, entendendo a justiça sempre como como única, independentemente do ramo ou da competência que tenha. E essas 10 metas foram elaboradas quando? Essas 10 metas, então, nós tivemos um primeiro encontro em Brasília, em agosto, Em agosto de 2008. 2008, onde, então, nós fizemos a primeira apresentação e demonstramos o interesse de fazer de conhecer essa situação do Judiciário. Bom, passaram-se 6, 7 meses, se eu não me engano, em fevereiro de 2009, março de 2009, nós nos reunimos em Belo Horizonte já com os resultados dessas visitas que foram feitas a todos os tribunais e com a proposta discutida entre toda a Justiça de uma resolução que elencava ali 10 metas de nivelamento. Essa proposta, então, foi levada a plenário, o plenário, então, concordou que era exatamente aquilo. Esse plenário era composto pelos 91 tribunais e representantes dos conselhos, Assessor, com relação às 10 metas, a sociedade tem ouvido, a imprensa tem falado muito com relação à meta 2. O que exatamente é essa meta 2 e por que ela tem ganhado mais projeção? O que a gente sabe é que o jurisdicionado e o cidadão, de um modo geral, têm reclamado por uma justiça mais ágil, mais eficiente. E a meta 2 nada mais é do que uma determinação para que os tribunais comecem a observar os processos mais antigos. Então, a gente estabeleceu um corte e entendeu que os processos distribuídos até dezembro de 2005 deveriam ter prioridade, independentemente das outras prioridades legais, a questão da prioridade pela pessoa ser idosa ou aquelas outras prioridades definidas na lei. Independentemente dessas, os processos mais antigos deveriam ter prioridade, aliás, como inclusive determina a Constituição. E por que a gente chegou nesse corte de 2005? Porque dos dados que nós tínhamos de 2004, 2005, 2006, 2007, no Justiça e Números, que é um relatório publicado pelo Conselho Nacional de Justiça, que fala um pouco da estatística do Judiciário, você percebeu o seguinte: o Judiciário tem conseguido julgar anualmente em torno de 23, 25 milhões de processos, todo o Judiciário. E nosso passivo, entram na Justiça mais ou menos esses 20 milhões,
25 milhões por ano, e a gente consegue praticamente tirar só o que entra. E tramitam nesse ano cerca de 67 milhões de processos. Que é o estoque antigo. Que é o estoque antigo. Então, como nós, examinando também um pouco mais a fundo a estatística, percebemos que esses mais antigos eram em torno de 20 milhões. Então, se nós estávamos com essa produção de 20 milhões, nós podíamos manter isso aí, até forçando um pouquinho mais, porque nós teríamos as outras prioridades para resolver, nós então optamos por esse corte e passamos então a orientar os tribunais e pedir um esforço extra, né, para que esse julgamento fosse então acelerado e priorizado nos tribunais. E a meta, o prazo para o cumprimento da meta é agora em dezembro. Como é que está, assessor, o cumprimento pelos tribunais? Hoje nós já temos 9 tribunais que cumpriram a meta dentre esses 91. Dentre esses 91. E a gente pode destacar que o Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região, aqui do Mato Grosso, cumpriu antecipadamente a meta, mostrando inclusive o grau de eficiência do próprio tribunal. A gente tem em torno de 54% dos tribunais com menos de 1.000 processos, então a gente tem... Menos de 1.000 processos pendentes com essa data, com essa de data. 2005 para trás. Exatamente, quer dizer, são os processos, aqueles processos mais antigos inclusos na meta 2. Então esses tribunais provavelmente atingirão as metas, e os demais estão também com grande possibilidade. Existem alguns casos isolados em alguns estados, como por exemplo a Bahia, o Ceará, enfim, que a gente tem problemas maiores e muitas vezes a gente não sabe ainda qual é, o próprio tribunal ainda não sabe qual é a realidade. Porque uma coisa interessante que se descobriu com esse trabalho da Meta 2 é que esse volume de processos que a gente achava que tinha não era tanto assim. Então as pessoas não registravam o movimento do processo, às vezes o processo estava baixado, arquivado e não constava no sistema. E aí você achava que aquilo ali ainda estava pendente. Com essa exigência de julgamento dos processos mais antigos, começou-se a observar que muitos inclusive já tinham prescritos, já tinham perdido o objeto, não tinha mais sentido julgar porque era um pedido de uma liminar, que tinha que ser concedido e já a situação já tinha se resolvido por si só e o processo então não fazia sentido. Então esse trabalho foi também de uma limpeza no estoque de processo fictício e passamos a ter uma realidade mais real e dar prioridade para aquilo que era preciso dar. Assessor, você falou em 25 milhões de processos ano, novos processos. Quantos processos tramitam no judiciário brasileiro atualmente? Em torno de 67 milhões tramitam, né? 40 milhões ficam de um ano para outro e esses 25, 27 milhões é o que a gente consegue julgar anualmente. Essas metas de nivelamento, elas foram propostas por conta dessas discrepâncias, das diferenças. Tem alguma região, assessor, que tem mais dificuldade, que está com a máquina pública do judiciário mais emperrada, com mais dificuldades de informática, enfim, né, de pessoal? A gente percebe assim, primeiro que nós temos que perceber a diferença entre a Justiça Estadual, por exemplo, e a Justiça da União, Justiça Federal, Justiça do Trabalho. A Justiça Estadual, que é a que atende o povo diretamente, essa é a que tem situação mais crítica. Em alguns estados, como por exemplo o Piauí, a Bahia, algumas regiões da Amazônia, né, porque até para chegar um computador, um telefone, quer dizer, não é nem uma questão de recurso disponível, é a impossibilidade de um link, por exemplo, de internet, para que você possa acessar a internet e obter informações para poder agilizar o trâmite processual, para tramitar, levar um processo de uma comarca para outra. Então tem questões estruturais, que é da própria geografia daquele estado, que dificultam sobremaneira a atuação do juiz. Muito juiz ainda dando sentença com papel e caneta, às vezes até em cima de um barco, de uma cabana, porque é a estrutura que se tem disponível no judiciário. Então, é extremamente discrepante a realidade e a proposta dessas 10 metas é buscar uma uniformização na medida do possível dos serviços que são prestados. E entre elas, o que prevê de prático esse nivelamento na área de informática, esse nivelamento no número de servidores, de magistrados, como é que está isso? Mas isso o senhor conta para a gente daqui a pouco, a gente vai para um breve intervalo, não sai daí, a gente já está de volta.
A Justiça do Trabalho de Mato Grosso vence a barreira da distância e chega até você através das varas itinerantes. Com a vara itinerante em sua cidade, você não precisa se deslocar até o município sede da Vara do Trabalho. Procure saber quando o juiz do trabalho estará atuando em sua cidade para que você possa exercer plenamente seus direitos de cidadão. Justiça do Trabalho em Mato Grosso. A Justiça Cidadã. Você está assistindo o programa Trabalho em Revista, que hoje conversa sobre as metas que o Judiciário brasileiro terá que cumprir até o fim deste ano. Assessor, nós estávamos falando de informática. O que precisa? A discrepância é muito grande em termos de Estado, nessa área de informática para o Judiciário. O que falta? É equipamento, é link? O que é preciso centrar força? Das 10 metas, a questão da informática é muito importante. Das 10 metas que estão elencadas aqui, 5 dizem respeito à informática. E a gente percebe que há, de fato, muita discrepância. Hoje, a questão dos recursos em si, de um computador na mesa de um juiz, está quase superada. E até porque o CNJ tem uma política de aquisição e distribuição de computadores para aquelas comarcas, para aqueles juízes que estão em situação mais precária. Mas a questão da integração é o problema maior. Às vezes tem uma meta aqui que diz respeito à integração entre o primeiro e o segundo grau do judiciário. Quer dizer, as varas, as comarcas e os tribunais. E os tribunais, porque todo o trabalho é feito no primeiro grau, aí há um recurso, segue para o tribunal, para o segundo grau de jurisdição, para rever aquela situação. E toda a informação que se tinha do processo no sistema é perdida porque não há uma interligação entre o primeiro e o segundo grau. Quando você fala perdida, significa que tem um servidor, né, um servidor público que vai ter que digitar tudo de novo, nome das partes, advogados, é isso? Exatamente, quer dizer, tem que fazer um retrabalho e aí se perde tempo com aquele processo e além disso se perde recurso, porque aquela pessoa fica dedicada a refazer um trabalho que já foi feito. Então, nós temos problemas sérios nessa questão da interligação. Temos em algumas regiões, como eu disse, principalmente no norte do país, de interligação via sistema, porque não se tem um link adequado. Nós estamos trabalhando isso, inclusive, com o apoio do Ministério das Telecomunicações, para que resolva essa questão da interligação via internet dos tribunais, mas os problemas são sérios. A gente sabe que hoje a solução em termos de melhoria, de modernização, passa necessariamente para o uso inteligente da tecnologia da informação. Mais do que com novos concursos, do que novos servidores, novos magistrados. Exato. Isso, inclusive, está no bojo da gestão. Fazer gestão significa dizer que nós não vamos repetir as mesmas soluções antigas. Aumentar o número de juízes, aumentar a estrutura predial, aumentar o número de funcionários, isso não tem limite. Quer dizer, apesar de que a gente o ministro tem afirmado, o secretário-geral tem afirmado que nós temos que crescer, mas crescer com responsabilidade e tentar encontrar outras soluções que não seja simplesmente botar mais uma pessoa para fazer um processo, mais um juiz. Quer dizer, encontrar soluções inteligentes. E o uso da informática para isso é fundamental. E a questão da gestão é outro ponto, outra meta, do planejamento estratégico dos tribunais. Exatamente. Tudo, na verdade, tudo isso que nós estamos fazendo diz respeito a um plano de gestão que foi aprovado então nesse último encontro com os presidentes, que definiu aonde nós queremos chegar, primeiramente, que são as metas, e como nós vamos fazer isso, que são os projetos que foram sendo criados e elaborados em parceria com os tribunais, para que a gente pudesse então romper com essas barreiras. E dentro das metas, assessor, nós temos um projeto inovador do Judiciário, que é essa tentativa, o projeto Começar de Novo, que é a tentativa de garantir meios, vagas no mercado de trabalho para os detentos, para quem está nos presídios, nas penitenciárias. Como é que está esse projeto? Já está implantado, está em implantação? Quando é que nós aqui de Mato Grosso vamos efetivamente ficar sabendo de ações na prática dele? Esse projeto é bastante interessante, ele surgiu de um diagnóstico que foi feito também dentro do planejamento estratégico do Judiciário, de um projeto chamado Mutirão Carcerário. Esse Mutirão Carcerário, na verdade, é uma visita do CNJ, de juízes auxiliares, com apoio dos próprios tribunais, aos presídios, identificando qual é a situação dos presos. E o que se percebeu é que, de modo geral, nos 16 estados já visitados, entre 20% e 25% daquelas pessoas que estão
em regime, estão de alguma maneira presos, né, no sistema penitenciário, estão de forma irregular. Seja porque tinha um benefício de progressão de regime, seja porque de fato o processo já até prescreveu, seja porque em algumas circunstâncias ele não chegou nem a passar da fase de inquérito e está lá esquecido. E um dado que a gente tem, quer dizer, que é local em alguns estados, é que o índice de reincidência de criminalidade no país gera em torno de 60% e 70%. Quer dizer, de cada 10 presos que cumprem suas penas e saem, 7 retornam. Retornam à criminalidade. E muitos são assim, trazidos, né, ao crime de volta, principalmente por essas facções criminosas aí envolvidas com a questão do narcotráfico. Então, o que é preciso, né? Está expresso na Lei de Execuções Penais que é dever do Judiciário também colaborar e garantir a reinserção social. E nada melhor, não há forma melhor de reinserir a pessoa socialmente, senão dando o emprego e dando, inclusive, formação e educação. Então, a proposta do Começar de Novo, na verdade, é isso, quer dizer, é oferecer uma parceria que o CNJ vai fazer com as entidades públicas, grandes federações da indústria, do comércio, né, para oferecer empregos e formação também, não é só emprego, né, para que ele tenha condição de se reinserir, né, sem o preconceito que tem todo presidiário e para que evite que ele de fato reincida e aí os índices de criminalidade aumentem. Assessor, você está falando dessa campanha de sensibilização da sociedade, mas o Judiciário já está fazendo a sua parte? Já está cumprindo o dever de casa nessa questão? Olha, o próprio Supremo Tribunal Federal já ofereceu, se não me engano, 25 vagas, alguns inclusive uma ou duas vagas na própria presidência do Supremo Tribunal Federal. A proposta é que cada tribunal incremente um comitê. Esse comitê não só vai se organizar para que interaja com a sociedade, para identificar quais são as oportunidades de emprego, mas também para identificar aqueles que têm maior merecimento, né, para que a gente possa ir reinserindo e acompanhando também esse preso, para que a gente não permita que ele reincida novamente. E assim, dessa forma, a própria sociedade está se protegendo, fazendo um trabalho social, de cidadania, mas também trazendo benefício para si mesmo. Os tribunais, então, devem, já existe uma resolução aprovada pelo Conselho. Os tribunais da Justiça Comum. Da Justiça Comum. Então, já existe né, uma exigência do controle do Conselho Nacional de Justiça para que os tribunais se organizem em formas de comitê, eles têm um prazo para isso, e esse comitê é que deve, inclusive, fazer essas parcerias e, se for o caso, oferecer empregos no próprio tribunal. Assessor, sobre essa questão toda de planejamento, de melhorar o judiciário, há uma crítica, inclusive uma autocrítica do Poder Judiciário, de que os seus membros, né, os magistrados, os juízes, não são preparados para serem administradores, né? Como superar isso? São pessoas que são capacitadas para julgar, né, para entender a lei, mas que são alçadas periodicamente como gestoras dos seus tribunais, das suas varas, das comarcas. Como solucionar isso? Isso nós já percebemos, não é de hoje, e o CNJ, inclusive, está muito atento a essa questão. E é preciso mesmo que o juiz tenha também, complementariamente, essa formação em gestão. A meta 6, dentro dessas 10 metas de nivelamento, pede que os tribunais invistam na capacitação de todo o gestor da área judiciária, inclusive os magistrados. E não é só de primeiro grau, não, de segundo grau também. Como você disse, o juiz ele é um gestor da vara, ele é que comanda a vara, ele tem que ter noções de como fazer isso de uma maneira racional, com economia, com eficiência, inclusive também gerindo pessoas, porque por trás dos processos tem pessoas que têm habilidades, que têm conhecimentos, que têm esses conhecimentos e habilidades têm que ser colocados em prática da melhor maneira possível, para que o cidadão se sinta bem atendido, para que o processo seja rápido, né, sério, e a prestação judicial seja a melhor possível. Assessor Ivan Bonifácio, do Conselho Nacional de Justiça, muito obrigada pelas suas informações e chegamos ao fim de mais um Trabalho em Revista. Para rever este programa é só acessar a página do TRT na internet, trt23.jus.br, e clicar no banner Vídeos. Lá você encontra também os mais de 80 programas que já fizemos. E você pode escolher qual será o assunto da nossa próxima entrevista. Mande sua sugestão no nosso endereço eletrônico. Obrigada e até o próximo programa.